Olá, está começando pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o programa L'Anima de Nostra Gente. O programa falará sobre a Serra Gaúcha, os seus costumes, as suas tradições. E no programa de hoje falaremos sobre o artesanato. Por isso, a gente vai ouvir sobre a arte de esculpir na madeira, a arte de fazer dreça com a palha de trigo e também de entrelaçar a linha, que é o crochê. Não saia daí, porque em seguida teremos mais sobre artesanato. O artesanato. Por aquilo que a gente sabe, o artesanato é a arte de fazer algo manual. E pelo que se ouve falar, o primeiro artesanato que apareceu, que a gente tem conhecimento, é o de esculpir a madeira para fazer objetos. Objetos que fossem necessários para a vida das pessoas. E falando em esculpir madeira, eu conheço uma artesã de Forqueta, a Dona Zilá, que ela é maravilhosa. Com os formões, ela esculpe tudo o que você pode imaginar. Eu fui falar com ela na casa dela, e ela me disse que ela aprendeu a esculpir madeira com o marido dela por necessidade, porque o marido estava formando uma marcenaria. Ele estava montando uma marcenaria e ele que sabia esculpir. E só que ele precisava fazer os móveis, mas também precisava de alguém para esculpir. Então ele tinha que fazer as duas coisas. E ela, por insistência, ela quis aprender, mas ele não ensinou. Ela observava e fazia. A Dona Zila adora fazer pinturas. E essa arte de fazer pinturas é que fez com que ela fosse uma belíssima artesã. Hoje, com os seus formões e os seus utensílios, ela faz maravilhas esculpindo madeira. Então vale a pena a gente ir para Forqueta e conhecer a artesã Zilá. Eu tenho certeza que vocês se encantarão com a história dela e ainda com as maravilhas que ela faz com a arte em madeira. Esculpir a madeira não é para qualquer um, não. Porque diz o marido dela que era necessário força para fazer esse trabalho. E mesmo assim, ela sendo mulher, isso há 30 anos atrás, ela com muita força e garra, ela resolveu sim fazer daquilo que ela pintava a arte em madeira. Então, a gente tem que dar os parabéns para as pessoas batalhadoras que fazem do artesanato uma missão de vida, porque eu diria que é isso que ela fez. A família dela inteira se compôs em cima da questão do artesanato. Então, palmas para a Dona Zilá. E em seguida, a gente vai falar com a Elizabeth, que faz crochê. Meu nome é Zilá Docinho dos Santos, trabalho com artesanato há 46 anos, muito gratificante. No programa L'Anima de Nostra Gente, falaremos sobre artesanato. E aqui no estúdio está conosco a Elizabeth, que é uma artesã do crochê. Eu realmente tentei fazer crochê. Tentei, gente. Estou falando sério, tentei assim com muito afinco, mas não deu. Porque é um artesanato que é o entrelaçar da linha,
fazendo nós, né, com uma agulha. E é muito demorado. Então, eu admiro muito as pessoas que têm essa habilidade, né, e essa paciência, porque eu acho que o artesanato é também um dom de paciência. Então, Elizabeth, muito bem-vinda aqui nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, e eu começo te perguntando, o que é o crochê para ti? Com quem que tu aprendeu a fazer crochê? Eu aprendi a fazer crochê com 6, 7 anos de idade. Aprendi com as minhas tias, com a minha mãe. Elas faziam um enxoval delas, né? E aí eu queria também fazer, né? Aí elas chegavam e me ensinaram. Naquele tempo, assim, a linha era... Não é que nem hoje. As coisas eram mais difíceis naquela época. Aí, para mim, aprender... Elas me davam um pedaço de linha que era desmanchado nos sacos de açúcar. Antigamente tinha aqueles sacos de açúcar de 50 quilos. Era saco de açúcar, saco de farinha. Daí aquela linha, eles aproveitavam. A mãe enrolava aquela linha e era usada para fazer os chapéus, para fazer outras coisas. E aí me dava um pedaço daquela linha para mim ir aprendendo a fazer crochê. Aí eu fazia com aquela linha e desmanchava. Fazia e desmanchava, porque era aquele pedaço de linha. Só tinha aquele pedaço. Aquele pedaço para tu aprender. Aí tu fazia e desmanchava. E quando chegava no fim, às vezes aquela linha não dava mais para nada, né? Sim, mas enfim, um desgaste, né? Exato, mas era assim que fui aprendendo. E eu fui gostando, eu fui aprendendo, fui fazendo para mim, aprendendo a fazer outros trabalhos, aprendendo, daí eu fui fazendo para as minhas amigas, para as amigas das minhas amigas, e assim foi indo, né? E eu gosto muito de fazer crochê. Para mim ele é uma terapia. Ele te relaxa, ele te acalma, ele é bem interessante, é bem bom. E o artesanato, o crochê para ti, ele tem que ter uma utilidade ou ele pode ser simplesmente um produto de embelezamento? Ai, eu gosto assim, para bonito, para uma beleza. Tem pessoas que gostam assim para utilidade mesmo. Eu gosto assim de fazer uns guardanapos, de fazer uns trilhos, de fazer... Eu tenho aquela paixão, sabe? Eu acho aquilo para embelezar, para ficar bonito. Para ficar bonito. Para ficar bonito. E realmente tem que ser valorizado, né? Porque é muito demorado. Sim. Para fazer, né? É verdade. Para fazer uma peça como essa que a gente tem em cima da mesa, quanto que tu demora, mais ou menos? Ai, eu não sei te dizer, porque eu trabalho fora, eu trabalho na empresa. Aí, assim, é só o tempo que eu tenho livre. Daí são poucas, às vezes meia hora, às vezes 1 hora. Aí eu pego o crochê e faço, né? Aí... Por isso eu não saberia te dizer o tempo que tu demora, porque é demorado. É demorado. E é uma coisa assim que tu tem que contar os pontos, não dá para tu fazer de qualquer jeito, senão ele não fica o formato do desenho, tu entende? Tem que ser contado. Isso que eu acho, o bom do crochê também, eu acho isso, ele é bom também para memória, para as coisas, tu entende? Porque tu vai contando, não pode fazer assim de qualquer jeito, tem sabe? Tem que ser bom na matemática, então. Isso. Olha ali, ó, então, mais uma coisa interessante para quem quer aprender a fazer crochê. Ele vai desenvolver a habilidade de contar da matemática, sim, né, Elizabeth? Sim, exatamente. E outra curiosidade que eu tenho é que hoje existe uma infinidade de linhas, né, para fazer o crochê. Sim. Mas qual que é o mais fácil de fazer? Porque eu lembro que minha mãe, quando eu era bem pequenininha, minha mãe fazia o crochê numa linha bem fininha. Eu acho que ela chamava de mercê crochê, é isso? Isso, é isso mesmo. E mesmo. agora a gente vê umas linhas maiores, né? Sim, evoluiu muito na matéria de linhas. Evoluiu muito, sabe? Nossa, tem tamanhos, eles dizem números. Hoje eles dizem números. Número 1, número 2, número 3. Essa, por exemplo, que eu estou fazendo, essa aqui é feita com o número 6. Feito com barbante, número 6. É mais rápido de fazer, né? Ela rende mais, é mais rápido. E a durabilidade dela também é maior, né? Tipo assim... Do que a fininha. Do que a fininha, né? Agora tem que nem esse mexer crochê, esses outros dá pra tu fazer só os guardanapinhos, porque tu não tem como tu fazer uma toalha, um tapete, um trilho com aquilo. Demora muito, sabe? E é fino também, é bem... Mas é conforme o gosto de cada um, né? Tem pessoas que gostam mais, os trabalham com as linhas mais finas, outros que gostam com uma linha mais grossa. Eu tenho uma infinidade de números de agulhas, porque cada número de linha que tu vai fazer, tu tem que ter agulha, né?
Aí também, porque é um número 6, tu tem agulha pro número 6. E é conforme as pessoas pedem, né? Com certeza. Aí tu tem que fazer. E, Elizabeth, assim, ó, com 6 anos de idade, tu aprendeu a fazer crochê? Sim, 6%. Então, tu ainda não era alfabetizada? Não, eu aprendi a fazer crochê antes de começar a ir pra aula, antes de começar a ir pro colégio. E por que até hoje tu não desistiu? Que tu continua fazendo? Porque eu gosto. É a tua terapia? É a minha terapia e eu gosto. E eu vejo quando eu vejo assim coisas novas, trabalhos novos, eu fico naquela ansiedade, naquela vontade de fazer, de ver como é que fica, quando fica pronto, como é que ele vai ficar. Eu fico pensando em misturar alguma linha, alguma cor, como é que vai ficar, sabe? É aquela... É bem aquilo do artesão, né? Exatamente. Digamos que hoje tu tem outra profissão também, Sim. mas a tua profissão maior que te dá prazer é ser artesã, né? Nossa, aquilo, tu faz com uma coisa que tu faz com paixão, sabe? Com o meu trabalho também, né? Eu gosto muito do meu trabalho, no que eu faço, né? Mas o meu artesanato parece que ele te relaxa, ele te descansa, tu entende? Muitas pessoas fazem terapias, outras coisas. Eu pego meu crochê, aquilo te acalma, te alivia. E sem contar que é uma coisa assim que tu tem... é uma renda Extra. Uma né? renda extra. É uma coisa bonita que eu gosto. E poucas pessoas ainda fazem. Sim. E uma outra curiosidade, né, que quando a gente pensa em crochê, tricô e etc, a gente pensa em noninhas. E aqui a gente tem uma jovem senhora que está fazendo crochê. Então, acho que isso também é bem interessante e é um incentivo para que as pessoas continuem fazendo crochê, Sim. continuem fazendo artesanato, porque além de ser uma renda extra, sim, ela é, às vezes não tão valorizada, Sim, né, Beth? sim, e não é muito valorizada. Mas uma a pena. gente precisa manter, porque isso veio das tuas tias Sim. e da tua mãe, né? Sim, sim, Então também é pra gente perpetuar a nossa cultura, né? sim. Então, a gente perpetuando isso, eu acho que a gente tem a capacidade de ensinar para outras pessoas e fazer Exato. com que elas também queiram provar verdade. disso, né? Desse encantamento e tudo mais. Mas uma outra pergunta. Se hoje você não trabalhasse mais fora e precisasse viver só do crochê, qual seria o maior desafio? Ai, olha, é difícil porque assim, o crochê, ele não é muito valorizado. As pessoas querem assim uma peça bonita, um trabalho bonito, mas só que aquilo ele te custa trabalho, ele te custa dinheiro, porque tem que ter uma linha melhor. E as linhas, a matéria-prima é cara. É caro. Daí tipo assim, se tu for pôr o teu trabalho e o valor do material, assim, é difícil de As pessoas não vão consumir. Não, é difícil de tu vender. É difícil para te vender e é difícil de tu se manter só com o crochê. É bem difícil. Então precisaria talvez, né, o crochê, o artesanato ser mais valorizado, Sim, né? ele não é muito valorizado. As pessoas não têm ideia do tempo que leva para tu fazer um trabalho e assim e o valor que tem o material, a linha, as coisas para te fazer. Elas não têm noção, sabe? A quantidade, enfim, o trabalho. Daí por isso que eu acho que fica bem difícil se manter só com o crochê. Aí o crochê seria uma renda extra. Né? Uma renda terapia, exatamente. Uma ocupação extra, Isso, né? Porque e geralmente é porque tu gosta de fazer. Eu faço porque eu gosto, né? Sim. Aí mas não deveria ser, né? Não deveria ser uma extra, deveria ter o valor, porque, meu Deus, para fazer isso, eu tentei e não consegui. Eu sei que realmente é dedicação, é como tu falaste, a questão de contar os pontinhos, né? Porque senão não fica o trabalho bem feito. Então, porque, né? Teria que ser diferente. Mas a gente já começou a mudar, porque numa festa da uva, uma candidata, a rainha da festa da uva, a Maiara Perotoni, que a gente tem que mencionar sempre, porque ela é de Forqueta, não temos como não falar. Ela fez o vestido dela todo em crochê, para valorizar justamente as mãos que fazem esse trabalho, né? E também a todo um legado das nossas famílias. É porque certamente
todos, as nossas mães, as nossas tias, tinham que fazer Sim. um artesanato. Era. E era por uma questão de utilidade, sim, Sim, porque era. tinha que fazer o seu enxoval. Isso, era o enxoval. Né? Eu lembro disso. Sim. E lembro que eu, fazer enxoval, eu não queria. Eu comprei tudo pronto. Nossa Senhora, como eu fui criticada. Isso que Sim. é 20 anos que eu sou casada, né? Então tu imagina que a tradição da família Era de fazer o enxoval. de cada mulher, né? Tinha que fazer o seu enxoval. Sim. E novamente meu pai me dizia para minha mãe, não para mim, né? Que certamente eu ia casar e meu marido ia me mandar de volta para casa, porque imagina, não sabia fazer comidas poucas, né? E artesanato, nada. Costurar, então, meu Deus, né? Não tinha nem máquina. Mas, claro que a gente precisa valorizar toda essa parte do artesanato, mas Sim. também a gente precisa seguir a evolução, né? Sim, não é por isso. A gente tem que valorizar, sim, aquilo que as nossas nonas, nossas tias nos ensinaram. Mas a questão é medir isso. Uma medida para que ficasse, né, bom para todos. Então, eu acho que é por isso que, sim, temos que valorizar mais as artesãs, o crochê, as pessoas que fazem manualmente. Porque não é fácil, né, Elizabeth? Não é fácil. Não é E mesmo. aí, às vezes, chega alguém lá para te encomendar uma peça e que acha que tu vai fazer de hoje para amanhã. É, isso. Né? Ai, quanto tempo tu demora? Fica pronto quando? Aham. Né? E aí, mas e quanto tu vai me cobrar? Quando tu diz o preço? Mas ela tá louca? Não te aconteceu isso já? Ai, já me aconteceu. Eu tenho certeza que sim, porque as Já pessoas não me têm aconteceu. noção, né? Já me aconteceu. Nossa, mas aí fica pensando assim, né? As pessoas não têm noção do valor do material, né? Sim, não E tem nem do noção. tempo, E nem né? do tempo, do que é fazer, Sim, né? sim. Só quem pegou numa agulha e numa linha que vai entender Exatamente, isso, né? é bem... E que bom que a gente tem pessoas que nem você, né, Elizabeth, que ainda mantém essa cultura. E que certamente não é uma noninha, não é. É uma jovem mulher que está mostrando que sim, o artesanato para ela faz bem. Faz. E também embeleza a casa. Sim. Ela faz para as amigas, para quem quiser encomendar, mas sem pressa, né? Sim, eu sempre digo, sem pressa. Sim, porque senão não dá, né? Não dá, porque assim, trabalha fora, trabalha em empresa e assim é nas horas vagas, nas horas que eu tenho tempo, né? E aí eu pego e eu faço, mas assim, porque é uma coisa demorada, não é uma coisa rápida, é uma coisa que tu faz numa hora para outra, como nós estávamos Claro que comentando, não. né? Ainda mais quando é uma peça grande ou coisa assim, daí tem seu tempo, né? É. E eu gosto de fazer as coisas com calma, fazer as coisas bem feitas. Se é pra já me botar pressa, diz, não, eu quero pra tal dia, já Não vai dar. Não dá. É assim, não dá, porque eu não tenho como, né? Sim, Então, não. A dá. gente sabe que não é assim, demora. Demora, e se Exercício. tu quer fazer as coisas bem feitas, coisas, né? Daí tu tem que... Não, e trabalhar com pressão também, não, né? Não. Não precisamos. Já é uma coisa pra te acalmar, uma coisa, né? Terapia, né? Isso. Aí, terapia com pressão não funciona. Não funciona mesmo. Então eu diria que o crochê é uma arte pra ti, Sim. por aquilo que eu percebi, é uma arte que vem do coração, Sim. da alma, né? Porque tu me falaste que ele te acalma e que também rememora a tua família, né? Sim. Então, tem coisa mais linda do que isso? Não existe, né, gente? Não. Então, Elizabeth, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de mostrando um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu faço. Fico muito feliz em poder ter mostrado aqui um pouco do meu trabalho. A gente que agradece a tua vinda aqui e também a gente gostaria que inspirasse mulheres a fazerem com as mãos, a arte do coração, o crochê. Muito obrigada, Elizabeth. E em seguida a gente vai falar com as meninas da Dressa. Não saia daí. Estamos de volta para falar da Dressa. E eu estou aqui no estúdio com 3 meninas
que fazem história com a Dressa. A gente tem a dona Unilda, a dona Iracema e a Nair. Elas são integrantes do grupo Nani, mas elas têm uma característica muito importante que ultimamente a gente não vê mais nas pessoas, nas mulheres, né? Que é ainda manter o costume de fazer a Dressa. Então, eu vou pedir para dona Unilda, primeiramente, da onde que a senhora aprendeu a fazer a Dressa? Da onde que vem a Dressa? O que significa a Dressa na vida da senhora? Sandra, assim, ó, Dressa saiu ainda da minha mãe, pois eu lembro muito bem dela fazer a Dressa, puxando ela numa madeira, espichando ela bem direitinho e depois ela levando para vender para se ganhar o seu dinheirinho do dia a dia. Então, se fazia a Dressa, só essa fita comprida que a senhora tem ali, e se vendia isso. Isso. Né? E depois é que iam fazer os chapéus, as espórtulas e outros utensílios. A gente fazia o chapéu, a espórtula, mas tinha que fazer também um pouco para vender, para ganhar até um dinheirinho. Então, o que era a mais do gasto da família era vendido. Era vendido para um troquinho. Isso. E rendia bastante? Olha, naquele tempo rendia porque havia famílias numerosas e todo mundo fazia, todos da família. Então rendia sim. Rendia o trabalho, mas e Isso. monetariamente? Olha, também. Também dava um bom dinheiro, então. Dava Dava. para viver de Dressa? Não. Não dava para... pois é, porque eu sei que os artesanatos, viver de artesanato é um pouco complicado, né? Sim, isso é uma coisa assim, que a gente gosta de fazer e não é pelo valor, é pelo valor da Dressa, não valor em dinheiro. Sim, é pelo valor sentimental de ter aprendido com a mãe, com as tias, né? Isso. Numa época em que, para fazer alguns utensílios como a espórtula, o próprio chapéu, tu tinha que fazer em casa, não tinha que nem hoje, que a indústria faz tudo. Isso. Não existia naquela época, né? É verdade. E me explica, o que é essa palha? Bom, a palha, a gente semeia o trigo, que é um trigo apropriado para isso. Até inclusive, ó, já tem um pedacinho de espiguinha aqui. É o tal do muco, que a gente chamava e chama ainda hoje. E é uma palha assim mais macia para fazer. Ela é bem macia para confeccionar, a Dressa no caso. Uhum. Dona Iracema, e a senhora aprendeu a fazer Dressa como? Com minha mãe, com minha família. Então a história se repete. Se repete. E como nós éramos muitos irmãos, eu era a última da família. Mas se eu não fazia e acompanhasse eles me xingavam, diziam, mas tu fez muito pouco, vamos que tu tem que fazer ligeiro. E nós botava de noite, nós fazia assim, molhava um maço de palha cada um. E depois, vamos lá, quem terminasse antes. Era competição. Era então. competição de fazer Dressa. E quem que terminava antes? Olha que os homens eram ligeiros. Os homens também faziam, Os então. homens faziam. Meus irmãos faziam trança bastante. Mas e hoje a gente vê homens fazendo? Mas nem querem nem ver. É porque é um exercício de paciência, né? Exige paciência. Mas eu E vejo... eles acham que não é uma coisa lucrativa. Hoje em dia tem que ter lucro. Sim. Então isso aqui não rende muito, né? Sim, porque é um trabalho manual, ele precisa ter o seu tempo para ser feito, Sim. né? Além do cultivo da palha, né? Sim, agora, lá em casa eu não posso me queixar. Os meus homens me semeiam o trigo. Então tem essa contribuição. Tem essa contribuição ali. Ao Eles menos me isso. semeiam e depois na hora de colher, então eles vêm junto, porque eu não quero que eles vão lá e cortem de qualquer jeito, né? Aham. Então eles vêm junto, daí eu digo, não assim, bota ele todo Daí a senhora direitinho. supervisiona. Supervisiona, porque senão Faz eles a me fazem supervisão. bagunça.
Tá certo, tem que ser assim, né? Porque quem vai fazer depois a Dressa é a senhora. Isso não aí é fica eles. toda quebradiça, então não vai dar. E Sim, eles são, me capricha, fazem direitinho. que bom, né? Que Eles bom. me valorizam, não por eu ganhar dinheiro, porque eles gostam de me ver que eu saio com a Dressa, que eu faço lá em casa. Eles gostam de ver. Eles Então, a sabem sua que não é família- uma coisa que rende, mas eles gostam de me ver. Sua família apoia, então. Apoia bastante. Que bom, né? Porque nem sempre foi assim, né? Isso. Eu acho que antigamente realmente o artesanato era para rentabilizar. Não era uma coisa que era só por amor, né? E eu acho que todos tinham que aprender justamente para ter uma rendinha Tem extra, uma renda né? extra. Eu me parece que os tempos eram difíceis e que era assim que funcionava em todas as famílias. Mas Nair, e a Dressa para ti? O que ela significa? A Dressa é um passatempo. A gente fica conversando, faz amizades. E assim vai, sabe? Gosto muito de fazer, meus filhos também, eles gostam que eu faço, eles me incentivam, dizem, mãe, não pode perder, isso ali tem que continuar, dar continuidade. Ainda lá da mãe, eu aprendi com a mãe. E gosto muito de fazer. Mas e os jovens? Será que os jovens se interessariam em aprender? Não, eu acho que não. Eu acho que é difícil os jovens aprenderem. Mas então significa que com o passar do tempo a gente vai perder a Dressa? É, provavelmente sim. Mas- Pena, né? Mas a gente não vai deixar perder, né? Porque até que a gente tiver a força de mulheres batalhadoras como vocês, eu tenho certeza que muita gente vai querer se inspirar e fazer, né? Com certeza. Porque a gente pode aprender a fazer com qualquer idade. Vocês, pelo que eu entendi, aprenderam a fazer de pequenas. Dona Onilda, com que idade a senhora aprendeu a fazer? Olha, eu já tinha uma bela idade, tipo assim, meus 20 anos quando eu comecei a fazer. Ah, então Eu não não- foi de criança. Não, eu já comecei já mais adulta. Como eu fazia outras coisas, então não sobrava tempo para trança. Mas eu comecei lá nos meus 20 anos. 20 anos de idade. Sim. Então significa que qualquer jovem pode fazer, né? Isso. E eu acredito que fazer a Dressa também é uma questão de sensibilidade, de ser artesão, né? Porque não é só fazer a trança. Depois tem que costurar. Eu sei que vocês devem estar vendo algumas espórtulas ali, né? Que elas estão pintadas, trabalhadas, né? Então isso também demanda um certo cuidado, um certo carinho para ser feito, né, Dona Nilda? Isso. Muita paciência, amor àquilo que a gente faz. Eu sempre lá em casa, quando começo a fazer uma esporta, eu estava comentando a recém, que a gente pega aquele dia que a gente não pensa em outro serviço. O do porquê? Porque tu tem que te concentrar em cima da esporta. Como a trança, eu faço elas meio assim, com trança meia fina, então exige mais dedicação, mais capricho, amor àquilo que tu faz. E tudo sai bonito tendo tudo isso ao seu redor. Capricho, amor, paixão. E saber a matemática. Tem matemática também? Tem matemática, né? Como Tem que assim, contar? Dona Sim, Iracema? tu tem que contar todos os pontos, tu tem que pular 2, tu tem que tirar 4, tu tem que... é uma Então, matemática. Cabeça também, né? Sim. Não é bem assim. Tem que caprichar para fazer, senão sai de E qualquer jeito. Fazer adereço, o que é? É só entrelaçar As partes. as palhas, né? Sim. Mas a matemática é na hora de montar a esporta, isso? Isso, na hora de montar as portas. Então aí tem que pensar, tem que pular esse, tem 5 carreiras. É como se fosse fazer crochê. Bem assim. Bem assim. E não pode errar, porque senão depois tem que voltar tudo de novo Refazer. e refazer. E de repente até estragar o material. Mas pois é, também. Sim, a linha tu desmancha, não estraga. Mas a palha, a adereça, começa a desmanchar, ela quebra, é mais sensível, porque é uma né? palha, né? Ela é sequinha. Então, dá mais mão de obra fazer uma esporta do que fazer um chapéu? Muito mais. Com certeza. Muito mais. É muito mais gasto.
Muito mais gasto. Também de tempo, de tudo, Sim. então. Sim. De material também, então. Material, sim. Mas e o que se vende mais? O chapéu ou a espota? Você vende um pouco de tudo, né? Olha, mais ou menos empate, né? Dá por aí. Ainda mais as esportas nossa caprichada, a gente vende bem. Vende, porque eu sei que ela vendeu uma pra mim e depois em Forqueta ela vendeu pra uma outra pessoa também. Então, realmente, a caprichada vende. E quando vocês vão expor o material de vocês, que vocês fizeram, isso não dá um orgulho? Muito, verdade. E as pessoas te elogiam. O que elas dizem? Ai, porque a minha avó fazia, a minha mãe, né? Ou o linguajar dele, ai, mas que lindo, mas que bom que vocês fazem. Elogiam. É, porque não tem mais muitas pessoas que sabem ainda fazer a adereça, né, Nair? Sim, com certeza. Eu acho que é poucas. É poucas, verdade. Até pela dificuldade, você tem que ser plantado o trigo, né, gente? Porque senão a gente não tem aonde buscar essa palha. Não é isso, dona Iracema? É isso aí. Se não for plantado, vai buscar Tem onde? que plantar, depois tem que ficar cuidando para ele não passar do ponto, porque senão a palha apodrece logo. Você dá uma chuva que a palha está pronta, dá uma chuva, fica 2 dias nublado, já perdeu estraga, a produção. né? Sim, Tem que e ficar antes... trabalho. Com certeza. E eu acredito que antes todas as famílias faziam dreça, porque todas as famílias plantavam o trigo, né? E agora a gente percebe que os cultivos mudaram. Então é por isso também que a dreça sumiu. Porque senão, claro que todo mundo saberia fazer, porque o cultivo do trigo, né? É verdade. Então eu acredito que isso também quer dizer para a dreça ter sumido, né? Porque se a gente só consegue ver sendo feito a dreça de quem planta a palha, quem planta o trigo, é porque realmente o cultivo saiu e saiu também o artesanato. Eu acredito que seja algo assim, né? E um dos segredos mesmo que a Iracema falou é o ponto da palha. De colher o trigo no ponto certo. ponto certo. E isso é todo um segredo em cima disso. Porque não é por acaso que ela fica branquinha, que ela colora bem quando a gente vai colorir. Se é uma palha meio estragada, o trabalho ele não sai perfeito. E o que vocês fazem com o trigo? O trigo Com a é- espiguinha? tem que guardar um pouquinho para o próximo Semente. ano. Pra sempre. semente, Isso, exatamente. isso. E o restante? O restante a gente dá um Eu fim. dou para as galinhas. Vai para os animais, então. Sim, vai aproveitado tudo. Porque eu lembro que quando se plantava trigo na colônia, Eu lembro que meu pai contava, meu falecido nono contava, que eles tinham que ir pro moinho, né? É, mas hoje não tem nem mais moinho para se aproveitar, né? Justamente. Então, não tem o que fazer com o trigo, né? Limpar aquela semente não é fácil. Bater. Se é para limpar um pouquinho para a semente, beleza. Fácil. Mas se é 1 saco, 2 sacos, como é que tu vai limpar? Uma vez tinha as máquinas daí, Sim, sim. limpava fácil. Aham. Não é fácil de limpar. É, justamente porque a gente não tem o cultivo mais, né? É, isso aí. E muitas pessoas também pedem, pessoas assim, quem assiste TV ou ouve rádio, eles pedem a semente. Para mim, já também esses dias, o pessoal lá de Chapecó pediram semente de trigo desse trigo. Por quê? Porque viram uma foto, porque viram uma esporta, porque... Exato, é um incentivo ao artesanato, né? Isso. E por isso que eu acho que não vai morrer. Porque vai vir pessoas interessadas. Hoje o jovem talvez não esteja interessado, mas de repente as pessoas que estão assistindo o programa de hoje vão se interessar por descobrir o que é a arte da adereça, né? E descobrindo a arte da adereça, quem sabe seja uma terapia, né? Porque também a adereça é um artesanato e todo artesanato vem como forma terapêutica. Além de ser uma valorização dos nossos antepassados, das nossas famílias e tudo mais. Mas eu queria agradecer muito vocês por terem vindo hoje aqui. Eu acho que foi valoroso tê-las, as nossas meninas da adereça aqui. Elas sempre estão junto conosco, com o Grupo Nani, em tudo que é evento que tem
nas comunidades de Filó e etc., sempre fazendo adereça. E é impressionante ver elas fazendo, porque elas conversam entre elas e continuam ali, ó, fazendo adereça. Então, muito obrigada por vocês terem vindo. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E no próximo bloco, a gente vai finalizar com mais cultura. Com cultura que é da nossa região, com música. E estamos de volta com o programa L'Anima della Nostra Gente. Agora a gente está aqui com o grupo de Filó Felice Persone, com o grupo Nani e também com a família Girelli. A gente vai contar que em tudo que é lugar de Filó, que se faz artesanato e tudo mais, a gente tem alegria. E a alegria sempre é com a boa música. Com vocês, o grupo de Filó, o grupo Nani e família Girelli. Você faz igual